Olá, boa tarde. Eu sou o irmão Rez. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 3/6/2023 e eu tenho uma nova mensagem para você com o tema: nós temos que se esforçar para não cometer pecado. Veja o porquê. Se você souber que é tão importante se esforçar para não cometer o pecado, através de ler as Escrituras e crer em Jesus Cristo, eu vou mostrar para você. É um conselho de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo para nós. Então eu quero dizer para você que eu lhe amo em Cristo Jesus. Então eu quero ver o seu bem, quero que você seja salvo eternamente. Quero ler para você em João capítulo 8, no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus quer libertar nós, Deus quer que nós permaneçamos na verdade para ser verdadeiros discípulos dele. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livre? No versículo 34 é o versículo chave. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus Cristo falou que todo aquele que comete o pecado, que faz o pecado, seja o pecado contra o próximo, uma coisa ruim, uma coisa mal contra o próximo, ou um pecado, aqueles pecados próprios de beber, de usar cigarro, de fazer outras coisas. Então, mas o contra o próximo é algo mais sério ainda. Então, eu quero mostrar para você que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Então, Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo não quer que nem eu e nem você, dependendo do que você é, do que você fez, da onde você mora, Ele não quer que você cometa o pecado. Por quê? Porque Ele não quer que você seja servo do pecado. Então, quem mente é servo da mentira, quem calunia é servo da calúnia, e quem comete qualquer outro tipo de pecado é servo daquilo que faz. E quando você deseja fazer aquilo, então você continua sendo servo. E Deus não quer que você seja servo do pecado, quer que seja servo dele, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então nós sabemos que Deus é o nosso Pai celestial, né? Então ele disse que o servo não fica para sempre em casa. Então, se nós formos servos do pecado, nós não vamos ficar para sempre ao lado de Deus. Em outras palavras, não vamos ser salvos eternamente. Mas se nós formos filho obediente, formos obedientes a Deus, vamos viver para sempre ao lado dele eternamente. Então veja o porquê, por causa disso. Então Deus e Jesus Cristo não quer que nem eu e nem você, nem ninguém em cima da terra seja servo do pecado. Por quê? Porque se nós formos servo do pecado, nós não vamos poder habitar com ele para sempre na eternidade no céu. Veja que Jesus Cristo é Deus, Ele quer somente o nosso bem, Ele quer somente nos salvar, salvar nossa família, Ele quer simplesmente que nós sejamos servos dele. Então, quando você obedece a Deus e a Jesus Cristo, você está sendo servo de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Só que quando nós cometemos o pecado, então o ser humano, quando comete o pecado, a pessoa passa a ser servo daquele pecado que está cometendo. E Jesus disse que se nós formos servos do pecado que nós estiver cometendo, nós não vamos poder entrar no céu. Agora, se nós formos filhos obedientes, se nós nos esforçar para não cometer o pecado, o que é que acontece? Nós vamos viver eternamente. O filho fica para sempre em casa. Então o filho fica para sempre em casa. Então se nós formos filhos obedientes a Deus, nós vamos viver para sempre com Deus nos céus. Então Deus abençoe você e sua família. Jesus não quer que nem eu e nem você seja servo do pecado. Ele quer que nós sejamos servos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Boa tarde. Deus abençoe, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe encha com amor, com o Espírito Santo. Que toda obra do diabo contra a sua vida, que não venha prosperar, que não venha se realizar, em nome de Jesus Cristo, que somente os planos de Deus sejam realizados na sua vida e na sua família, em o nome de Jesus Cristo.